Irmãos, em nenhuma outra carta do apóstolo Paulo, ele fala tanto a respeito da pessoa de Jesus como aqui como na carta de Colossenses. A gente vê o apóstolo Paulo trazendo para a igreja um tratado teológico por meio da carta que ele escreveu aos Romanos, mas falar de Cristo propriamente, da obra dele, tudo que ele fez, ele falou muito a respeito disso através da carta aos Colossenses. Na semana passada, a gente falou a respeito de alguns versículos, e a gente falou do versículo 13 até o versículo de número 17, e o versículo 15, eu quero recapitular para que a gente possa se ambientar na mensagem desta manhã. No capítulo 15, no versículo 15, melhor dizendo, está escrito assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, esses versículos vêm afirmando, vêm confirmando para a igreja que Cristo foi e é o Criador de tudo isso que nós vemos. Quando ele passa aqui para o versículo de número 18, ao qual nós lemos aqui como a leitura de abertura, a gente vai começar a perceber que o Senhor Jesus, ele vai realizar uma nova criação, ok? O Senhor Jesus criou todas as coisas, ponto. Contudo, devido ao pecado de Adão e Eva, todas as coisas ficaram deformadas, tudo foi deformado. Nós passamos a ser pecaminosos, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. A natureza, a fauna, a flora, o cosmos, tudo ficou deformado. Nada é do jeito que o Senhor criou. Isso que nós vemos hoje, quando Deus criou, não era dessa forma. Não era dessa forma, não era dessa maneira. Então, o Senhor Jesus, ele inicia uma nova criação, uma renovação daquilo que ele criou. E nessa nova criação, ele inicia exatamente com a igreja. Porque a gente pode até pensar da seguinte forma, a gente pode até se indagar, dizendo: quem criou a igreja? Por que a gente se reúne todo domingo? Quem que deu início a tudo isso? Quem que ensinou nós fazermos da maneira como nós fazemos? Quem, de repente, não se aprofunda na palavra de Deus, pode fazer essa indagação, né? Então, aqui o apóstolo Paulo já vem dizendo que Cristo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Cristo, como o cabeça, ele é o idealizador da igreja.
Foi Deus quem idealizou, foi Jesus quem arquitetou e construiu e vem construindo a igreja. A palavra igreja, não vou entrar aqui em pormenores, mas falando de maneira bem resumida, significa uma reunião de pessoas. E quero aqui abrir um parênteses, porque me custa a entender as pessoas que dizem, não, nós aqui somos a igreja, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você faz parte da igreja, mas você sozinho não é a igreja, ponto final. Então, Jesus foi quem arquitetou tudo isso. Quando ele fala com Pedro, no livro de Mateus, capítulo 16, não me recordo agora o versículo, ele diz, tu sois Pedro sobre esta pedra, falando a respeito dele mesmo, ele diz, eu construirei, ou eu edificarei a minha igreja. Até então ninguém nunca tinha ouvido falar a respeito de igreja. E Paulo vai dizer que igreja, essa reunião de pessoas, era um mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, em que os próprios anjos, os profetas, perscrutaram, querendo saber qual era o mistério que estava por vir, e ninguém nunca podia imaginar o que estava na mente de Deus, que era a criação da igreja. Porque, mediante a igreja, o Senhor faz de vários povos um povo só. Na igreja não existe vários povos. Na igreja só existe um povo. Na igreja não existe o preto, o branco, o amarelo, o azul, o alto, o baixo, o idoso, a idosa, o jovem. Não. Na igreja somos todos um só. Então, a igreja é o mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Então, Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E como cabeça, ele arquitetou, ele construiu a igreja. Como cabeça, é ele quem controla, é ele quem dá a direção. Podemos usar o nosso corpo físico como exemplo para explicar isso. Se você tiver o seu coração afetado, o seu corpo ainda funciona. Não se o coração estiver morto, é claro, mas você pode ter complicações no coração. O seu corpo ainda vai responder, ainda terá os seus movimentos. Se você quiser realizar qualquer coisa, se a sua mente, se o seu cérebro não foi afetado, você vai conseguir. Mas se o seu cérebro for afetado, o seu corpo não se movimenta. Ah, pastor, mas se alguém ficar paraplégico, não vai movimentar do pescoço para baixo, não mexe nada. É verdade, você tem toda a razão. Mas ainda assim, ele consegue falar, ele consegue enxergar, ele ainda consegue ter o olfato, ele ainda consegue ouvir. Mas se o seu cérebro for afetado, acabou. É fim. Quantas pessoas não têm a sua morte decretada por conta de que foi constatado a morte cerebral? Porque a medicina já sabe, se o cérebro morreu, acabou. Não tem mais nada. Você pode colocar uma máquina lá para você respirar por anos e anos, mas você nunca mais
vai levantar dali com seu cérebro morto. Então, o corpo não funciona sem a cabeça, sem o cérebro. Assim como a igreja não funciona sem Cristo. Ou, até melhor dizendo, sem Cristo não existe igreja. Então, Cristo é aquele que arquitetou, criou, idealizou, e Ele é aquele que controla, Ele é aquele que dá as diretrizes para a igreja. Cristo é aquele que faz a igreja funcionar. Cristo é aquele que dá o crescimento para a igreja. Cristo é aquele que alimenta a igreja. Cristo é aquele que sustenta a igreja. Cristo é aquele que livra a igreja. Cristo é aquele que dá dons para a igreja. Cristo é aquele que dá poder para a igreja. Cristo é aquele que faz a igreja caminhar, prosperar, mesmo em dias ruins. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. No versículo 15, no versículo número 17, aqui desse texto, diz que Ele é antes de todas as coisas. Cristo é antes de tudo, de todas as coisas. E aí ele continua, aqui no versículo de número 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. E é interessante que praticamente em todos os outros textos que Paulo escreveu falando a respeito de Cristo e a igreja, ele sempre diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Mas aqui ele relata, ele faz um relato invertendo as coisas, ou invertendo a posição. Ele diz, Cristo é o cabeça do corpo. Ele não fala primeiro do corpo, ele agora está falando da cabeça do corpo, que é Cristo. E aí ele diz da seguinte forma, irmãos, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer? Eu iniciei aqui falando que Jesus estava iniciando uma nova criação. Nessa nova criação vem com a igreja, renovando os homens, transformando corações, transformando mentes, até que aquilo que há de vir se consume para sempre, tenha a sua conclusão. E aí, ele vem dizendo, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Perceba, que versículos acima, Paulo diz que ele é o princípio de toda criação. Versículos passados aqui nós falamos isso. Ele é o princípio de toda a criação, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a parte B, está escrito, o primogênito de toda a criação. Então, ele foi o primeiro, ele é o que tem poder sobre toda a criação. Eu expliquei isso a semana passada. E agora, nessa nova criação, ele já inicia dizendo que ele é o primogênito, ele é o princípio dentre os mortos. E por que ele está falando isso? Porque Cristo agora, ele está num corpo humano. Quando ele criou todas as coisas, ele não estava encarnado. É o que nós chamamos de Cristo pré-encarnado. Então ele criou todas as coisas. E agora ele encarnado, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por quê? Ele é o primeiro a morrer? Não, ele não é o primeiro a morrer. Quantos e quantos não morreram antes de Cristo?
Ele é o primeiro a ressuscitar? Não, Jesus não é o primeiro a ressuscitar. Ele próprio ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Ele mesmo ressuscitou. Então Cristo também não é o primeiro a ressuscitar. A diferença é que Cristo é o primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder. Para Lázaro ressuscitar, Cristo teve que dizer: Lázaro, vem para fora. Para que a filha de Jairo ressuscitasse, Cristo pegou na mão dela e disse: filha, a ti te digo, levanta-te. E ela se levantou. Mas quem disse a Cristo: saia da tumba? Ninguém. Ele, pelo seu próprio poder, junto com o Pai e o Espírito Santo, levantou de entre os mortos. Isso deu a Cristo o quê? O poder sobre a morte. Outra diferença, já que Cristo não foi o primeiro a ressuscitar, a segunda diferença é: Lázaro ressuscitou? Sim, Lázaro ressuscitou, mas depois voltou a morrer. A filha de Jairo ressuscitou? Ressuscitou, mas depois voltou a morrer. Todos aqueles que ressuscitaram um dia, voltaram a morrer. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais morrer. Cristo está vivo, e um dia ele esteve morto, mas ressuscitou. E hoje ele vive, e nós temos que dar glórias a Deus por isso. Porque ele ressuscitou e nunca mais vai morrer. Essa é a diferença. Por isso que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, irmãos. Aleluia! No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, está escrito da seguinte forma: João escrevendo, disse assim: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Por que ele tem a chave da morte e do inferno? Porque ele é o primogênito dentre os mortos. É ele que tem o controle e o poder sobre a morte. A morte não conseguiu reter Cristo na tumba. Então, na nova criação, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Em sua morte, venceu o pecado. O pecado não tem poder mais. Acabou na sua ressurreição. Ele vence o quê? Ele vence a morte. A morte também não tem mais poder sobre a vida do ser humano, a não ser por Cristo Jesus. Acabou. Ele é o princípio dentre os mortos. Ele é o que tem todo o poder sobre a morte. 1 Coríntios 15, 55 está escrito assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E essa pergunta será feita naquele grande dia, quando todos ressuscitarem, para nunca mais morrer outra vez. Todos aqueles que um dia morreram vão ressuscitar. Graças a Deus. Porém, somente aqueles que morreram em Cristo nunca mais morreram outra vez. E os outros que não morreram em Cristo, pastor? A Bíblia diz que a alma dele e o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E aí a Bíblia ressalta dizendo: é como uma segunda morte. Então somente aqueles que estão em Cristo, que ressuscitarão e nunca mais morrerão outra vez, assim como Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o princípio de toda a criação. Ele criou todas essas coisas. Nós bagunçamos com tudo. Cristo vem, está refazendo tudo aquilo como antes ele era. E vamos continuar. E aí,
está escrito assim: primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Como assim, em tudo? Porque quando Cristo criou todas as coisas, não existia morte. Então perceba, entenda isso aqui. Não quero bagunçar a cabecinha de vocês. Cristo criou todas as coisas, criou a humanidade. O Senhor não havia criado a morte. O Senhor criou o homem para que ele vivesse para sempre. Então, até aqui, o Senhor tem a preeminência sobre tudo. Sobre tudo. Mas quando o homem peca e a morte entra no mundo, então é adicionado uma nova situação nessa criação, da qual Cristo precisava vencer. E ele vencendo, então ele passou a ter a preeminência sobre tudo, sobre a primeira criação e sobre a segunda criação. Então ele tem a preeminência sobre tudo, sobre todas as coisas. No Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, o que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Aleluia! Ele é tudo. Ele tem a preeminência sobre tudo. Ele tem a preeminência sobre tudo. A ele foi dado um nome que é acima de todos os nomes. É como já foi dito aqui hoje. Você percebe o Deus a qual você está guardado debaixo das asas dele? Você está guardado debaixo das asas do Senhor. E ele não é um Deus mãe, não. Ele é um Deus pai. Ele é pai. Ele é pai. O nosso Deus é Pai. É esse que tem a preeminência sobre tudo, que te escolheu, que te chamou, que te lavou e que tem te sustentado até o dia de hoje e vai continuar te sustentando até a consumação de todas as coisas. Jesus de Nazaré. A Bíblia também fala, em Romanos 14, 9, porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. Quem está vivo, está nas palmas das mãos do Senhor. Quem morreu, também está nas palmas das mãos do Senhor. Sabe aquela tua avó, a senhorinha do coque,
que graças a Deus nós ainda temos algumas aqui na nossa igreja, glórias a Deus por isso. Sabe ela que morreu já tem um tempo? Então, um dia você haverá com um corpo transformado. Você vai vê-la de novo. Jesus vai ressuscitá-la e você verá. Se você estiver morto, Jesus vai ressuscitar os dois. Entende? Então, o Senhor, Ele é Deus dos vivos e é Deus dos mortos. É isso. Ele tem a preeminência sobre tudo. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 1 de Pedro 3,22 está escrito assim: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tudo é sujeito ao Senhor Jesus, tudo obedece ao seu comando. Nós vamos continuar, irmãos. E aí ele continua no versículo número 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Eu acho esse versículo interessante, porque no livro de Isaías, no capítulo 53, se não me falha a memória, no versículo de número 10, Isaías profetizando, ele diz assim: e foi do agrado de Deus moê-lo. Está ali. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Foi do agrado de Deus moer o seu próprio filho. Mas depois da ressurreição, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Às vezes, em algumas circunstâncias, é do agrado do Pai nos apertar um pouquinho. Às vezes, é do agrado de Deus te dar umas palmadas. Às vezes, é do agrado de Deus fazer com que eu e você passe por situações que nos machucam, tanto no sentimento como no corpo físico. Às vezes. Como também, assim como Cristo, depois dele nos corrigir, ele nos levanta. E a gente se levanta como pessoas melhores. Com pessoas melhores. Não é que a gente vai se levantar, não é que o Senhor nos apertou um pouquinho e depois Ele vai nos levantar e vai dizer: agora você merece uma mansão. Agora você merece um carro de última geração. Não. É que depois de nos apertar, assim como o oleiro faz com o barro, né? Nasce então um ser humano melhor. Então a maior bênção do Senhor é nos fazer a imagem e semelhança de Cristo. Seres humanos melhores. Um caráter melhor. Uma personalidade melhor. E o inverso também é verdade. Às vezes, quando Deus quer moldar o nosso caráter, Ele então nos moe um pouquinho. Moe a gente um pouquinho. Mas vamos continuar.
Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude está dizendo todos os atributos, tudo, todo o poder, tudo que existe da divindade habita em Cristo. Agora em seu corpo físico, tudo. Não que Cristo antes não tivesse, porque ele sempre foi Deus, ele é antes de todas as coisas, mas agora ele assumiu um corpo humano, ele deixou a glória, e como ele mesmo disse ao Pai, Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes que todas as coisas existissem. Que toda a plenitude nele habitasse. Esse habitar significa uma morada permanente. Não é algo transitório, é permanente. E para a gente encerrar o versículo 20. Como estamos falando da criação. Perceba agora. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Entende isso aqui? A paz que ele fez, não é a paz entre os homens, nem a paz entre você e seu irmão. Muito embora quem está em Cristo e que tem paz, verdadeiramente, vai viver em paz com teu irmão. Mas contudo, isso aqui, propriamente dito, essa paz aqui, é a paz de nós para com Deus. Porque vivíamos numa relação de intriga. Mas agora, através de Cristo, nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Então, ele continua, pelo sangue da sua cruz. Isso ele conquistou por meio do sangue que ele derramou na cruz. E aí diz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. Todas as coisas, que coisas são essas? Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Está vendo uma nova criação? Refazer, reconciliar com ele próprio todas as coisas, tanto as que estão aqui na terra, o que está aqui na terra, os homens, a vegetação, a fauna, a flora, como as que estão em cima, o cosmos, o espaço, o sol, a lua, as estrelas, tudo que você pode ver, o Senhor vai recriar, já está recriando, está na fase, mas um dia isso irá ter a sua consumação final. Então tudo isso que nós estamos vendo, um dia será novamente como Deus a criou no princípio de todas as coisas. Isso é Jesus, que por meio da sua morte na cruz, por meio da sua ressurreição, inicia uma nova criação. E eu e você fazemos parte dessa nova criação. Aí sabe o que Paulo disse também? Ele disse assim, aquele que iniciou a boa obra, o aperfeiçoará até o final. Essa boa obra aqui, irmão, deixa eu fechar a Bíblia para vocês ficarem animados, sabendo que eu não vou pregar mais. Vou fechar aqui também o esboço, pronto. Essa obra não é a conquista da casa que você quer. Não é a conquista do diploma da faculdade. Não tem nada a ver. Não é a conquista de um financiamento que você fez. Não. A boa obra que ele iniciou e que ele vai terminar é a salvação da sua alma. Foi ele que iniciou a salvação na sua vida. E é ele que termina essa obra de salvação. O homem por si mesmo, ele não consegue se salvar. Ele não consegue se manter se Cristo não fizer isso. Então, por isso, Paulo disse, levante as suas mãos aí, aquele que iniciou a boa obra,
o aperfeiçoará até o final. Você faz parte dessa nova criação de Deus. Nós fazemos parte dessa nova criação do Senhor. Você está nos planos de Jesus. Jesus te incluiu nos planos dele. Você faz parte da planta arquitetônica que o Senhor desenhou, e você não ficará de fora. Aquele que iniciou a boa obra o aperfeiçoará até o final. Assim diz o Senhor dos Exércitos para mim e para você. Então levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Está encerrado. Oh, glória!